Boa tarde. Nessa aula a gente vai dar continuidade à aula 8, né, que é de estimação de canal. E só relembrando, né, como a gente viu em algumas aulas anteriores, a gente vai realizar a nossa estimação de canal e a gente tem duas formas de fazer isso, né? A gente pode fazer a estimação tanto na direção de uplink ou na direção de downlink. E como a gente vai estar operando pelo mesmo bloco de coerência no downlink e no uplink, essa estimativa vai valer para os dois, né? Mas qual seria a melhor alternativa? Fazer a estimação no uplink ou no downlink? Esse diagrama ele mostra que seria mais interessante fazer com que o usuário envie o tom piloto do que fazer com que a base station envie. No caso, a base station seria na direção de downlink, né? A base station enviar um piloto para o usuário. Ou o usuário enviar um piloto para o base station, que seria no uplink. Nesse caso, é mais interessante porque cada usuário ele precisaria de apenas um piloto, um sinal conhecido, para fazer a estimativa dos M coeficientes de cada uma dessas antenas. E já na direção de downlink, a gente precisaria ter N pilotos para poder estimar esses M coeficientes. Isso dá porque aqui eu sou apenas uma única antena, né? Eu vou receber apenas um sinal. Então, para eu observar essas M variáveis diferentes, eu vou precisar com que seja enviado M sinais diferentes para eu poder correlacionar o sinal recebido com o sinal que foi enviado. Já na direção de uplink, não. Cada antena vai receber um sinal diferente, então, mesmo que aqui seja apenas um sinal sendo enviado, o sinal recebido em cada uma antena vai conter a realização apenas de um canal, né? Então, nesse cenário, a gente consegue fazer com que apenas um piloto estime os M coeficientes. Então, isso é um dos processos que é utilizado em Massive MIMO, né, que é fazer a estimação na direção de uplink, que é fazer com que o usuário envie os pilotos, e assim a gente utiliza menos recursos do nosso sistema. Tá, continuando. Então, dessa forma, como eu já falei, né, a gente vai dividir o sistema operando em TDD, né, que é Time Division Duplex, ele vai dividir o bloco de coerência dele em três partes. Algumas amostras vão ser utilizadas para fazer a estimação de canal, e nesse caso a gente vai fazer a estimação de canal na direção de uplink, que é o que vai utilizar menos recursos para fazer a estimativa de todos os coeficientes. E depois vai ter a parte de dados de downlink, de uplink no caso, e de dados de downlink. E com essa estimativa, ela vai ser válida tanto na direção de uplink quanto na direção de downlink, já que a gente está operando dentro do mesmo bloco de coerência. E dentro desse bloco de coerência, nossos ganhos de canal não mudaram. Então tá. Como é que a gente faz agora a estimativa, né? Agora a gente vai vir para uma parte que é um pouco bem mais teórica, né? É como a gente estima uma variável que é desconhecida. Nesse exemplo, a gente tem aqui uma variável desconhecida que é o G, o nosso ganho de canal, e ela vai ter uma conexão com a nossa observação, que a gente chama uma observação Y, né? E o nosso objetivo é estimar o nosso canal G a partir da observação Y, que é o que a gente tem disponível para a gente. Então, tem duas categorias, né? Se for uma estimação, que seria a estimação clássica, nesse caso, o G ele é um ganho determinístico, mas ele é desconhecido. Nesse caso, por exemplo, no cenário LOS, o nosso G ele é determinístico, né? Ele vai depender apenas da nossa distância e da frequência que a gente está operando. Então, ele utiliza métodos clássicos para fazer a estimação dele, pois ele é determinístico. Além disso, ele é uma variável mais fácil de ser estimada, já que a gente está comunicando por vários pacotes, né, vários instantes, e nesses instantes o canal ele não mudou, ele é o nosso ganho de larga escala. Então, ele também, a gente diz que é fácil de estimar variáveis determinísticas, já que a gente está transmitindo por vários instantes de tempo, transmitindo um pacote de dados bem longo. E esse canal determinístico ele não vai variar enquanto a gente vai estar transmitindo esses nossos pacotes de dados. Já o canal que ele é uma realização de uma variável aleatória, que seria, no caso, o canal NLOS, que no caso ele tem uma distribuição gaussiana, no caso for Rayleigh, né? Ele é tem um pouco mais de desafio de estimar ele, né? E se a gente conhece qual é a distribuição
dessa variável aleatória, né? Se a gente sabe a distribuição dela, tem algumas informações das estatísticas dela, a gente pode fazer um tipo de estimação que é chamada de estimação bayesiana para resolver esse problema. Apesar dela ser um pouco mais desafiador, só que a gente consegue fazer uma estimação bayesiana para estimar essa variável aleatória se a gente tiver conhecimento das estatísticas. Então, como é que funciona essa estimação bayesiana, né? A gente tem uma variável g desconhecida, que é o nosso ganho de canal, ela é complexa, né? E a conexão entre essa variável desconhecida g e a nossa observação y, ela vai ser representada por essa função, função de probabilidade, né? De g Condicional, dado, né? Condicional, estava tentando lembrar. Função condicional do nosso g dada a nossa observação y, né? Então, o nosso objetivo com a estimação de canal, dado que a gente tem y, né, nossa observação, é encontrar uma função que vai determinar uma estimativa, não vai ser o g exato, né, mas vai determinar um g próximo, um g estimado, né, que a gente chama de g chapéu, de acordo com a nossa observação, né. A cada observação y, a gente quer determinar uma estimativa do nosso canal g. E diferentes valores de G, né, podem dar na mesma observação, né? Então, a gente precisa obter alguma forma, né, de obter essa função, né? Com isso, a gente a gente pode determinar, né, já que a gente tem essa função bem aqui, a nossa estimativa é dada de y, qual seria o erro médio quadrático, né? Dado que eu tenho essa estimativa. Esse erro médio quadrático, a gente sabe, ela é dada por essa expressão simples, né? A gente faz o absoluto do nosso canal real, menos a estimativa, elevado ao quadrado, e esse é o erro médio quadrático dela. E é bem conhecido, né? É uma coisa que vem da teoria, isso, que um estimador que ele vai gerar o mínimo erro, vai minimizar esse erro, ele é dado como o valor esperado de G ele é o valor esperado de G dado Y. Se a gente calcular essa função, se a gente fizer esse cálculo, a gente vai conseguir minimizar o nosso erro médio quadrático. Isso é o que seria um pouco intuitivo, né? Já que a gente está tentando maximizar, no caso, o nosso valor esperado bem aqui. Eu tenho uma observação e eu estou obtendo o valor esperado dada essa observação, então a gente conseguiria obter esse erro médio quadrático mínimo, né? Minimizar esse erro médio quadrático. Nesse caso, a gente teria que calcular essa integral bem aqui, né? Esse valor esperado, já que a nossa variável é contínua, né? Seria a integral de G, de G pertencente ao complexo, né? De G vezes a função de... Como é o nome, André? Condicional, né? Função de probabilidade condicional. Função de probabilidade condicional de G, dada a nossa observação Y. Com isso, a gente obtém esse valor esperado bem aqui. Então, um exemplo, como é que funcionaria esse exemplo na nossa estimação de canal, né? A gente vai transmitir pelo nosso canal G um dado sinal X, né? E esse dado sinal X também vai ser adicionado do ruído. Então, o nosso sinal recebido, a nossa observação, ela vai ser G vezes sinal transmitido X mais um ruído. E esse ruído, a gente está dizendo que ele vai ser uma variável complexa de média zero e variância N0. E a gente tem como uma informação que é prior, ou seja, a gente tem essa informação antes de fazer a estimativa de canal, que a gente sabe a distribuição do nosso canal. Então, só tem como a gente fazer a nossa estimação bayesiana se a gente souber informações das estatísticas do nosso canal. Nesse caso, o nosso canal G, bem aqui, ele é uma variável complexa de média zero e variância beta, né? Que é justamente o nosso canal de Rayleigh-Fading, né? E esse beta, ele representa o ganho de larga escala. Aí, como eu falei, o ganho de larga escala, a gente considera que ele é conhecido, já que ele é uma variável determinística. Então, já o sinal que a gente está enviando, como a gente está fazendo essa estimação, né, a gente pode escolher qual é o sinal que a gente está enviando. Nesse caso, a gente pode escolher um sinal determinístico, por exemplo. E ele vai sempre ser utilizado quando a gente estiver querendo estimar esse canal, né?
E esse sinal ele é chamado de sinal piloto, né? Que é o conhecido tanto para quem vai enviar e quem está recebendo esse sinal. E a distribuição de Y, já que a gente sabe qual é a distribuição tanto de G e a do ruído, a gente está no ruído gaussiano, a gente sabe também qual é a distribuição de Y. E o nosso sinal transmitido é a gente que está observando qual é, a gente que determina qual vai ser o sinal que vai ser transmitido também. Então, a gente tem como obter a distribuição marginal de Y, que seria uma variável complexa gaussiana de média zero, e aqui seria a soma das variâncias desses termos, né? A minha variável G ela tem variância beta, o meu sinal transmitido ela vai ter variância x ao quadrado, e o meu ruído vai ter variância n0, que são informações que eu tenho conhecimento. E se o nosso G é conhecido, a gente também, o nosso sinal y menos o xg, né, a gente também tem a realização do nosso ruído, né? A gente consegue também ter a distribuição, sabe a distribuição que isso vai obter a nossa variável de ruído, né? Que vai ser a nossa distribuição do ruído. Mas o que a gente precisa é determinar a função de probabilidade. Como é o nome, André? De probabilidade condicional, A né? função de probabilidade condicional. Eu tenho que anotar aqui, senão eu vou esquecer toda hora. A função de probabilidade condicional de G dado Y, para a gente poder fazer com que a gente tenha essa estimação, né? A gente já tem vários conhecimentos, a gente já sabe a distribuição do ruído, já sabe a distribuição da nossa observação. Só o que a gente precisa agora para poder fazer a estimação, bem aqui, é a nossa função de probabilidade condicional. E para encontrar essa função de probabilidade condicional, a gente pode se basear no teorema de Bayes, né? Por isso que essa estimação ela se chama de estimação bayesiana, que diz que a probabilidade conjunta de x e y ela pode ser dada por essas duas expressões, né? E essas duas expressões vêm do nosso teorema de Bayes, né? Que a função de probabilidade condicional de g dado y vai ser igual a de y dado g vezes f de g dividido por f de y. Então, a gente pode utilizar isso para substituir bem aqui de g dado y, já que a gente já sabe a de y dado g, né? A de y dado g é, nesse caso, bem aqui, né? E a gente não sabia, no caso, a de g dado y, que ela vai ser substituída pelo teorema de Bayes. Então, a nossa função condicional de g dado y, ela vai ser bem aqui, né? A nossa de y dado g. Então, é y menos x menos g, né? Que nem a gente viu no anterior, que dá uma variância de n0, né? A gente pode substituir simplesmente, já que a gente sabe que ela é uma gaussiana, aqui a gente substitui pela distribuição gaussiana, que é essa expressão, né? Já a de G também ela é uma gaussiana, né? Só que no caso a variância dela já é beta. E na parte de Y a gente sabe também que ela vai ser gaussiana, mas ela já vai ter a soma, né? Do nosso sinal X com G e mais o ruído. Então a gente pode reorganizar essa expressão do teorema de Bayes para ficar na forma novamente de uma distribuição gaussiana. Só que nessa distribuição gaussiana, a variável bem aqui, que é que estava sendo utilizada, que está aqui no nosso termo, né, a nossa variável, ela vai ter essas duas componentes, né? Vai ser G menos essa observação, esses fatores escalando, né? Nossa observação. Então, essa distribuição, bem que essa variável, né, G menos essa observação Y escalada, ela vai ser uma gaussiana complexa. Isso a gente pode observar diretamente por aqui, que ela vai ter essa variância de beta n0 e o módulo de x ao quadrado beta, mais o n0, né? Então, com isso, a gente conseguiu chegar numa expressão que a gente está conseguindo enxergar, né? Qual seria o nosso estimador? E é só olhar para essa expressão e a gente verifica que o nosso estimador, que é o valor esperado de G dado Y, ela vai ser esse termo, que está bem aqui, né? E esse termo é justamente a nossa observação
escalada por algum fator. A gente não consegue se livrar do nosso ruído completamente, mas a gente consegue fazer um escalamento do nosso sinal recebido, né, nossa observação, para tentar compensar, né, diminuir um pouco mais esse ruído. Por exemplo, se a gente aumentasse bastante, né, ou aumentasse mais a nossa potência do sinal transmitido, o nosso erro ele iria diminuir. Esse erro ele é dado pelo valor esperado do G chapéu menos o nosso G que a gente quer estimar, né? Que ele vai ter essa distribuição, né? Esse erro bem aqui. E esse erro ele pode ser diminuído, ele pode ser menor, né? Quando a gente tem um pequeno ruído, né? Se o nosso N0 fosse pequeno, ele ia ficar menor, ou quando a gente transmite o sinal com uma maior potência. E a gente conseguiria diminuir esse erro, né? Então, é basicamente essa a nossa estimação bayesiana, né? A gente vai pegar o nosso sinal recebido, vai se utilizar das distribuições do nosso sinal, tanto que a gente sabe que o G ele é uma gaussiana complexa, né? E o nosso ruído também. E essas distribuições vão auxiliar para a gente fazer o escalamento correto da nossa observação para poder obter a melhor estimativa possível, né? A estimativa que vai fazer com que esse erro seja o mínimo, né? Alguma dúvida? E o que seria a distribuição tanto do nosso erro e quanto o do nosso e do nosso estimativa, né? No caso, o nosso erro, como a gente viu, tudo que é gaussiano, né? Tanto o nosso sinal Y quanto o sinal de ruído e o G, né, que é o sinal que a gente quer estimar, eles são gaussianos. Então, a gente tem que, pelo princípio da ortogonalidade, eles vão ser descorrelacionados, né? Isso também ele é um pouco intuitivo, já que se ele fosse correlacionado, né, a gente poderia melhorar essa estimativa, mas eles não são, né? Então, eles vão ser descorrelacionados. E como a gente está numa distribuição gaussiana, se duas distribuições gaussianas são descorrelacionadas, elas também são independentes. Então, isso vai acontecer apenas para a nossa distribuição gaussiana, né? Mas a gente vai ter essas duas propriedades, que é a estimativa e o erro de estimativa, eles vão ser descorrelacionados e independentes. E o interessante quando a gente obtém essas estimativas é que a gente pode caracterizar distribuições delas, né? Então, em simulações computacionais, a gente não precisa fazer todo esse processo de transmitir o sinal, escalar corretamente, quando a gente já sabe qual vai ser a distribuição tanto do nosso erro e qual vai ser a distribuição das nossas estimativas. A gente pode gerar computacionalmente esses valores a partir das distribuições que já foram pré-calculadas, né? Então, elas podem ser determinadas dessa forma. Aí a nossa estimativa ela vai ter essa variância, então a gente consegue, já que isso aqui é o nosso sinal X, ele é designed, né, pela gente, e tanto o beta quanto o N0, eles são valores de larga escala, né? Então a gente já tem conhecimento desses valores e a gente pode fazer o design desses valores, né, durante as simulações computacionais, não precisa fazer todo esse processo aqui para obter ela, né? Tá. Agora a gente vai verificar um exemplo um pouco mais complexo, né? Que eu mostrei somente o princípio de estimação bayesiana. A gente considerou um exemplo mais simples, né? Um único sinal transmitido, o nosso canal é apenas um único valor aleatório e o nosso ruído também. E quando a gente está com múltiplas antenas, a gente vai ter um sistema bem similar, porém ele vai ficar nessa forma, a gente pode organizar ele na forma matricial, né? Que eu já mostrei esse sinal recebido bem aqui, né? O sinal recebido de uplink, ele vai ser igual a um fator de escalonamento, bem aqui esse nosso ρ, o L, né, a nossa SNR de uplink, né? No caso, eu já estou contendo tanto a potência do meu sinal X quanto a potência do meu ruído. Tudo está nessa variável ρ de L. O meu G vai ser o nosso canal, né? Aí ele contém os canais tanto das diversas antenas M, quanto de cada um dos meus usuários K. Estão organizados nessa matriz, bem aqui. As linhas estão o valor de cada uma dessas antenas, e nas colunas estão os valores de cada um desses usuários K. E o nosso sinal
transmitido, né, que seria o que a gente quer fazer, que seria o nosso tom piloto, né, ele vai ser esse sinal X e o nosso ruído W. E para isso, já que o nosso sinal Rho já contém a potência, né, tanto do sinal X e do ruído, o nosso sinal transmitido X ele vai ter uma potência menor que 1, e o nosso ruído também vai estar normalizado, então ele vai estar com uma potência 1, né? Por isso que está aqui a identidade. E o nosso ganho de canal, novamente, é complexo gaussiana, cada elemento deles é complexo gaussiana, de média zero e variância beta. E a gente também está considerando bem que eles são descorrelacionados, né? O rede feio descorrelacionado. Mas no próximo slide a gente vai ver com cenário correlacionado. Né? Então, a gente vai fazer o mesmo princípio. A gente vai enviar sequências pilotos. E essas sequências pilotos, elas vão ser conhecidas tanto pelo terminal, que é o nosso usuário, quanto na base station. E só porque a gente vai enviar, não vai ser, vai ter que ter várias amostras, né? Vai ser uma matriz de piloto que a gente vai estar enviando. E ela vai ser enviada em relação em cada uma dessas tal P amostras, né? Que a gente chama tal P uses channel, né? Já que são as amostras utilizadas para fazer a estimação de canal. E o que a gente vai receber, a gente vai colocar, a gente vai receber o nosso sinal de piloto, não, o sinal recebido de piloto na base station, ela vai conter essa informação do sinal transmitido, que nesse caso substitui X por essa matriz de piloto, né? Então, ela está substituindo bem aqui no lugar do X o nosso canal. E aqui, como o nosso sinal de piloto está sendo escalonado pelo tal P, né, que é o número de amostra que ele está sendo utilizado, ela vai alterar a potência também aqui, né, do nosso sinal. E a gente e ele vai estar todo organizado nessa matriz. E essa matriz ela vai ter dimensão do número de antenas versus tal P, né, que não são o número de amostras de pilotos. E o nosso ruído, novamente, ela vai ser independente, né? E uma gaussiana complexa de média zero e variância 1. E como é que a gente obtém o sinal de cada um desses usuários? Por exemplo, aqui, o nosso usuário 1, ele enviou esse tom piloto feed 1. E esse piloto, bem aqui, esse tom piloto, ele vai ter tal P amostras, que nem eu falei, já que são o número de amostras que a gente está utilizando para fazer a estimação de canal, né? E o nosso usuário 2 também vai enviar outro tom piloto, não pode ser o mesmo, né? Senão, como é que a gente não tem como separar eles na base station. E também vai ter as mesmas propriedades, né? E para poder receber o sinal de cada um desses usuários, do sinal desejado de cada um deles, bem aqui nessa matriz, né, eu coloquei já o que foi o sinal organizado de cada um desses usuários, né? Então, tem o do usuário 1 até o usuário K. Então, aqui a gente tem o nosso sinal recebido, que foi enviado tudo isso, a gente precisa multiplicar pelo piloto, né? Então, é isso que a base station ela vai fazer. Agora que cada usuário enviou o sinal conhecido, o que ela precisa fazer é apenas multiplicar o sinal recebido pelo próprio sinal que foi transmitido pelos usuários. E é por isso que esse sinal tem que ser conhecido tanto nos usuários quanto na base station. E esse sinal conhecido, que é o piloto, né, ele tem que ter uma propriedade. Ainda não falei para vocês, mas esses pilotos eles têm que ser ortogonais, né, mutuamente ortogonais. Nesse caso, só vai ter correlação o sinal com ele mesmo, né? Quando eu multiplico feed 1 por ele mesmo, eu vou ter uma correlação igual a 1, né? Como é o nome, o produto escalar entre esse sinal φ1 com ele mesmo vai dar 1, e o produto escalar de sinais pilotos diferentes, ela vai dar 0. Isso é a propriedade dos nossos sinais ortogonais. Né? Não sei se vocês já viram isso em alguma matéria anterior, mas é essa a propriedade de sinais ortogonais. Depois eu vou mostrar também como é que gera essa matriz de pilotos ortogonais. E, no caso, a gente precisa multiplicar aí. Por isso, o que vai acontecer? Já que a nossa... Em comunicações digitais 2. No meu caso, eu vi em comunicações avançadas, mas eu acho que em comunicações digitais deve passar mesmo. Então, é basicamente isso, né? Como as nossas matrizes de pilotos são ortogonais, a gente vai verificar que só vai dar 1 na parte da diagonal principal, que é a correlação do meu sinal com ele mesmo. E nos sinais diferentes, nas outras opções, né? Nas outras
nas outras posições dessa matriz, né, ela vai ser zero. Por isso que aqui, essa matriz de piloto por ela mesma está dando uma matriz identidade. Né? Só tem correlação com ele mesmo e com os outros sinais ele vai dar uma correlação zero. Então, o que a gente obteve é esse sinal, né, o d-spreading. E aqui o nosso ruído multiplicado por essa matriz de piloto, bem que ela vai continuar tendo uma média zero e variância 1, né? Apesar de estar sendo multiplicado por essa matriz, porque ela foi escalonada dessa forma. Então, a gente cai no mesmo... Quando a gente chega nessa expressão, ela fica a mesma da anterior, né? Cada linha do meu YP, ela volta a ser uma única dessa expressão. Uma única, ela vira isso aqui, né? Cada linha daquela matriz do meu YP, ela volta para esse mesmo cenário. E a gente já viu como é que faz a estimação desse cenário, né? Então, é simplesmente substituir nessas expressões, cada uma dessas linhas, né? Dessa matriz. Aí, no caso, cada uma dessas linhas dessa matriz pode ser representada por isso. Aqui vai estar a potência do nosso sinal transmitido, né? No nosso caso, P, né? E aqui é o nosso G e o nosso W. O nosso W está com 1, então por isso que aqui ficou com 1. E a nossa estimativa, ela fica a potência do nosso sinal, né? O X, bem aqui o P, né? A variância do nosso canal beta, mais P sobre a nossa potência novamente, a variância do nosso canal, e a nossa observação Y. Então, essa é a nossa estimativa. Ficou um pouco diferente da outra, por quê? Porque aqui a gente já sabe que o nosso ruído está normalizado com 1 e a potência do nosso sinal transmitido lá é P. Então, a gente chegou nessa estimativa bem aqui, né? E já para o erro, né, de estimativa, ela vai ficar só substituindo aquelas expressões, né, utilizando os valores corretamente, né? A potência do nosso sinal X é P e a potência do ruído é 1. Então, isso a gente conseguiu obter a estimativa de cada um desses valores. E, nesse caso, né, aquilo lá, para o pessoal relembrar, a gente precisa agora substituir pelas variáveis correspondentes, né? No caso, a estimativa. Em cada uma dessas antenas de cada um desses usuários, aí, no caso, a gente transmitiu um sinal que vai ter tal P, o uplink, né, de potência, o nosso canal ele vai ser beta K, o do ruído vai ser 1, e aqui, novamente, tal P, rota U, Rho uplink, né, que é a potência do sinal X, e beta K. E o erro de estimativa, a gente pode chamar de beta menos gama. E esse gama é simplesmente esse valor aqui, né, o que poderia ser obtido substituindo aquelas expressões anteriores também. Então, é assim que a gente faz a estimação do canal quando a gente está fazendo a nossa estimação bayesiana. Mas lembrem que esse aqui ainda é um cenário mais simplificado, né? Que a gente está com um canal Rayleigh-Feiley descorrelacionado, né? E a gente pode modificar essas expressões para considerar o nosso canal Rayleigh-Feiley correlacionado, né? Que vai ter a nossa matriz de correlação. Mas, antes disso, a gente pode verificar quão bom é a nossa estimativa de canal, né? Para isso, a gente vai ver novamente, o erro médio quadrático. E esse erro médio quadrático, ele vai ter esse valor, né? O valor do erro médio quadrático, ele vai ser beta menos gama, né? Que é nada mais do que essa expressão, né? E para obter esse gráfico, né? A gente utilizou que o beta era 1 e a SNR, ela vai ficar, beta vai ficar apenas o Rho, né? Que é a potência que a gente está utilizando. Então, o erro, de acordo com a potência que a gente está utilizando, que aqui está a SNR, né? Ela tem esses valores, né? No caso, se a potência for muito baixa, né? O nosso erro ele vai aumentando. Ou quando a potência aumenta, o nosso erro também diminui. O nosso erro diminui bastante, né? Outro fator que faz diminuir o nosso erro, né? É o número de amostras que a gente está utilizando para fazer a estimação. Nesse caso, nessa curva preta, tal P igual a 1, e quando a gente tem o nosso tal P igual a 10, a gente vai ter um erro de estimação que diminui, né?
Por exemplo, aqui com uma potência de 0 dB, com uma SNR de 0 dB, a gente tem um erro de 10%. Então, é basicamente isso o comportamento da nossa estimativa de canal de mínimo mean-square erro, né, que é uma estimativa bayesiana. Agora, a gente fez aquele modelo para o nosso sistema mais simples, né, o nosso modelo de single cell e um Rayleigh descorrelacionado. Agora, a gente vai fazer o mesmo estimativa para um cenário multicell, né, e o nosso Rayleigh correlacionado, né. A gente vai utilizar as mesmas propriedades, só vão mudar um pouco as expressões, né, não vai ser tão diferente assim. Nesse caso, o que a gente vai estimar vai ser esse nosso canal H. Esse J representa a nossa base station que está recebendo esse sinal, né? E aqui o L, ele mostra qual seria a célula que tá vindo esse sinal. Por exemplo, então esse canal H, bem que ele é do usuário K, que está na célula L, e está sendo recebida pela base station J. Só que é apenas a anotação, para vocês não se confundirem, né? Como é que está sendo, o que representa esse sinal, né? Então, novamente, né, a gente vai estimar pelo mesmo princípio. A gente vai ter tal P amostra para fazer essa estimação, e essas estimativas vão ser válidas tanto para o uplink quanto para o downlink, e cada usuário vai fazer a transmissão do seu piloto, e esse piloto ele vai ter tal P amostras. E como esse nosso piloto que a gente está enviando ele é ortogonal, né, a gente tem que o produto escalar entre eles vai ser... Nesse caso, a gente está fazendo uma outra normalização, né? Ele vai ter a potência de tal P, não apenas de 1, né? Mas dá no mesmo, também não faz diferença. E agora, se fosse de usuários diferentes, aí sim que seria 0, né? Novamente, a gente está utilizando amostras ortogonais. E o que a gente vai ter é que o nosso sinal transmitido, ele vai simplesmente ser a versão escalada, né? Vai ser escalado pela potência que a gente está utilizando, que é esse P de JK, e ele vai ser, aqui eu vou ter K usuários transmitindo, né? Então, a gente vai ter essa somatória bem aqui dos nossos K usuários transmitindo esse sinal. Só que também vai ter outro sinal, né? Esse mesmo sinal recebido que antes só estava com os usuários daquela célula, ela também vai ter agora o sinal que está vindo das outras células, que também estão fazendo a estimação de canal, né? Nesse mesmo instante. Então, além de ter o termo da nossa própria célula, vai ter o termo das outras células, e aqui seria apenas o ruído. E, novamente, a gente vai fazer o mesmo cenário, né? A gente vai fazer o despread, né? Separar os sinais. E aí, simplesmente, para fazer isso, a gente multiplica pelo nosso piloto, né? O nosso piloto de cada um desses usuários. E o que a gente obtém é essa expressão bem aqui, que está tudo junto, né? Todos os usuários de todas as células, e aqui são todos os canais. E, nesse caso, o que a gente precisa esse sinal bem aqui, de cada um desses usuários, esse sinal recebido de spread, ele vai ter essa dimensão, né? Que é Y vai ser um vetor de M valores, que são a mesma dimensão do canal que a gente quer estimar. Então, é esse valor que a gente precisa utilizar a nossa expressão, de novo, né, o nosso estimador bayesiano, para fazer a estimação de, dado que eu tenho a minha observação Y, né, eu fazer a estimação do meu canal H. Então, a gente vai utilizar a mesma expressão da bayesiana, mas como o nosso canal é correlacionado, a gente vai chegar em expressões diferentes, né? Mas esse sinal, bem que ele vai ter que ser separado entre o sinal desejado, que são os usuários da nossa própria célula, os sinais das outras células e... Tá, o sinal desejado é porque aqui só está apenas de um único usuário, né? A gente quer ver apenas de um único usuário. E aqui tem os sinais dos outros usuários naquela célula, na mesma célula, e aqui são os usuários das outras células. E aqui também é o nosso ruído novamente. Então, só que o que vai acontecer é um problema quando a gente está no cenário multicélula, né? Que nem eu falei, cada usuário ele precisa ter o seu próprio piloto para poder estimar o canal, né? Mas nesse tipo de estimação seria imprático, né? Quando a gente tem um bloco de coerência que é pequeno, ter tantos pilotos assim para todos os usuários que estão em todas as células.
Então, o que é que vai acontecer é que o número de amostras para pilotos ela vai ser limitada. Com isso, esses pilotos eles vão precisar ser reutilizados nas células adjacentes, né? Não vai ter sinais diferentes para todos os usuários que estão nas outras células. E esse reuso de piloto, ele vai interferir um pouco na nossa estimativa de canal, né? Ele vai mudar um pouco, né, em relação às expressões anteriores, né? Que a gente considerou que todos os usuários estavam utilizando pilotos diferentes. Então, uma regra que a gente chama é fazer com que o número de amostras ela tem que ser menor que o número de amostras do nosso bloco de coerência sobre 2, né? O número de amostras que vão ser utilizadas para estimação de canal. E o número de amostras elas vão determinar quantos de tons pilotos a gente vai ter disponível. No caso, se a gente está com 10 amostras para fazer a estimação de canal, a gente vai ter apenas 10 pilotos para utilizar entre cada usuário. Então, se a gente tiver acima de 10 usuários, a gente vai precisar reutilizar esses pilotos. Não sei se ficou claro para vocês, mas depois eu vou mostrar um pouco mais como é que a relação do número de amostras com o número de pilotos. Então, quando a gente considera o reuso de pilotos, a gente vai precisar definir um novo conjunto, né? Esse novo conjunto vai representar os usuários que estão em uma outra célula que utilizam o mesmo piloto que eu, né? Que no caso é esse conjunto P de JK. No caso, são os usuários I, que está na célula L, que vai utilizar o mesmo piloto que do usuário K, que está na célula J. Então, nesse caso, esses usuários eles vão estar utilizando o mesmo piloto e eles vão vão modificar a nossa expressão, né, no caso. Como eles vão estar utilizando o mesmo piloto, vai dar uma correlação entre usuários diferentes, né? Então, vai ter um termo adicional na nossa expressão, né? E como é que foi feito o reuso de pilotos, né? O reuso de pilotos, ele é que nem os recursos que a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? Nesse caso, a gente está vendo especificamente apenas para o reuso de pilotos. Existe o fator de reuso igual a 1, em que todas as células esses pilotos vão ser utilizados pelos usuários da outra célula. Então, se eu tenho 10 usuários aqui e eu tenho apenas 10 pilotos, né? No caso, os outros usuários dessas 10 células elas vão precisar reutilizar os outros 10 usuários dessas células vizinhas vão precisar reutilizar esses 10 pilotos novamente, né? Então, a gente vai ter um fator de reuso igual a 1, bem aqui. Ou seja, todo mundo vai estar reutilizando, todos os usuários nas outras células vão estar reutilizando o número de pilotos, né? E nesse caso, bem aqui, a gente já tem um fator de reuso 3, né? Ou seja, tem 3 conjuntos diferentes de usuários, bem aqui, de pilotos, né? Que a gente pode dizer, né? Que vai estar reutilizando de 3 em 3, né? No caso, o número de pilotos totais, né? Ele vai ser igual ao número de usuários que eu tenho em cada célula, vezes o fator de reuso. Por exemplo, aqui, se eu tenho 10 e um fator de reuso 1, eu vou ter apenas 10 pilotos, então eu tenho que repetir para os 10 usuários da outra célula. Aqui não, eu tenho 30 pilotos, supondo que eu tenha 10 usuários em cada célula. Então, eu vou precisar repetir apenas de 3 em 3. E aqui eu já tenho, se eu tiver 10 usuários, eu vou ter 40 pilotos no total. Então, ele vai ser repetido dessa forma, né? Então, cada vez mais, os usuários que estão utilizando o mesmo piloto, eles ficam mais longe de mim, né? Então, nesse caso, a contribuição que eles vão estar interferindo, apesar de eles estarem utilizando o mesmo piloto, eles vão estar interferindo menos, né? Já que eles vão estar mais distantes. E nesse cenário bem aqui que eu estou com o fator de reuso 1, eles vão estar mais próximos para contribuir nessa interferência na hora de fazer a estimação de canal, né? Então, quais são as consequências dessa contaminação de piloto, né? Que é o reuso de piloto que a gente chama. Então, tem 2 consequências, né? Ela vai reduzir a qualidade de estimação. Se a gente lembrar da nossa variável gama, bem aqui, vai ser a potência do nosso sinal, o beta do usuário, né? O ganho de larga escala do usuário. Aqui, o ruído, né? E aqui vai ser antes só tinha apenas o beta, que seria do meu próprio usuário, né? Agora que eu estou considerando o reuso de piloto nessa matriz P, vai ser a soma dos path loss de todos os usuários que estão utilizando aquele piloto. Então, o nosso denominador, em que ele vai estar aumentando.
Então, o nosso gama ele vai ser menor do que era anteriormente, né? Que anteriormente ele tinha apenas o beta do meu próprio usuário, né? Tem aqui na parte do numerador. Então, a gente tem uma pior estimativa de canal, que é justamente visto por essa expressão bem aqui, que vai ser somada, né? A interferência de vários usuários e vai diminuir esse numerador. E outra consequência é que os usuários que vão utilizar o mesmo piloto vão ter as estimativas correlacionadas, né? O que a gente tinha visto anteriormente, que sempre que a gente utiliza pilotos diferentes, as estimativas são descorrelacionadas do ruído e tal, mas aqui, dois usuários que utilizam o mesmo piloto, eles vão ter essa estimativa de correlacionada, né? No caso, o canal do meu usuário, que vai estar na célula L, e o outro usuário que está na célula L barra, ela vai ser essa correlação, né? Vai ser zero se eles não utilizarem o mesmo piloto, agora vai ser outro valor, que vai ser proporcional ao número de antenas, caso esse usuário, nessa outra célula, utilize o mesmo piloto, né? No caso ele pertença a esse conjunto P, né? Então, é basicamente isso, né? O que vai interferir ainda mais. Então, essa nossa correlação, ela vai impactar também na hora da gente fazer a transmissão de dados de uplink e downlink, né? A gente vai ver futuramente. Então, tem dois impactos. A nossa estimativa, ela fica pior, né? Diminui a qualidade dela. E também ela faz com que seja correlacionada, que vai ter impacto na nossa taxa de dados de uplink e downlink. Então, nesse caso, né, o nosso sinal transmitido, ela vai dar por essa expressão, né? Bem aqui a gente vai ter o nosso sinal desejado. Os sinais dos outros usuários, bem aqui, que utilizam na mesma célula, né? Eles utilizam pilotos diferentes, que nem a gente viu. Se são usuários diferentes e o piloto é o do meu usuário K, esses tons pilotos são ortogonais. Quando são usuários diferentes que estão utilizando pilotos diferentes, essa matriz bem aqui, essa parte, né, essa contribuição vai para zero. E já da intercélula, né, que são fora da célula, só vai ser zero se for o usuário diferente, no caso, esses usuários não utilizarem o mesmo piloto. Aí vai ser zero, né? Agora, quando eles pertencem a esse conjunto P, ela vai estar nessa soma, né, bem aqui, contribuindo para esse termo de interferência, né? E que somente dos usuários que compartilham o mesmo piloto. E, como eu falei, né, eu ia mostrar para vocês como a gente gera a nossa matriz de pilotos, né? Uma forma da gente gerar essa matriz é a partir da transformada discreta de Fourier, né? Quais são as propriedades que nem eu falei para vocês, né? No caso, cada usuário ela vai ter que utilizar uma coluna dessa matriz, bem aqui. E a propriedade da nossa matriz de piloto é que a correlação dela com ela mesma é 1, né? Já que é o mesmo. E agora, quando a gente faz o produto escalar entre duas colunas, que são de dois usuários diferentes, esse produto escalar tem que ser zero. Então, tem várias formas de criar, e, no caso, vai depender... Todas elas têm que cumprir essa propriedade, né? Tem que ser mutuamente ortogonal. Então, como eu falei, vai depender do número de amostras, né? Se eu estou com tal P amostra para fazer a estimativa, eu vou ter tal P colunas diferentes, que é justamente por isso que o número de pilotos disponíveis, né, o número de pilotos mutuamente ortogonais é igual ao número de amostras que eu tenho disponível. Então, acho que um dever para vocês vai ser justamente testar, né, se isso aqui realmente dá uma correlação, no caso, entre ela e ele mesmo vai dar 1, e entre colunas diferentes, né, sempre tem que dar 0. Então, basicamente, esse é o formato que a gente utiliza. Mas, como eu já disse, né, nem sempre a gente precisa gerar esses pilotos, já que a gente já sabe quais são as nossas distribuições, tanto do canal estimado quanto do erro. A gente já vai saber a distribuição só sabendo qual foi a potência que está sendo utilizada, né? Nesse caso, se a gente fizer a correlação entre cada uma dessas colunas, vai ter que dar o valor de tal P, e, no caso, a mesma coluna, né? E se for coluna diferente, tem que dar 0. Depois eu vou passar isso daí para vocês testarem, né?
Então, a nossa estimação MSE, né, ela vai receber, ela vai fazer, nós vamos fazer novamente a nossa estimação bayesiana, né, que foi o que a gente falou, que ela tem a propriedade de obter o menor erro quadrático, o mínimo erro quadrático, né, só que o nosso canal, diferente de anteriormente, né, que ele tinha média zero e variância beta, cada um desses elementos era beta, por isso que era descorrelacionado, agora a gente vai ter a nossa matriz de correlação, né? Então, isso vai afetar um pouco naquela expressão que a gente estava vendo anteriormente, né? Não vai ter o beta, né? O que a gente vai obter é a mesma expressão de antes, né? Mas a gente vai ter a nossa matriz de correlação R aqui. No caso, no numerador, né, a gente tinha que era a potência beta. Nesse caso, agora vigorou a potência R no numerador. E esse sigma bem aqui, ele está essa matriz QC, né? Ela está invertida, ou seja, seria o nosso denominador, né? E no denominador a gente tem a soma dos usuários que estão utilizando o mesmo piloto, né? E ela vai ter bem aqui, no caso, a potência deles, aqui a matriz de correlação que substitui, né, o nosso PFLOS, anteriormente era beta, agora tem a matriz de correlação R, e aqui mais a nossa potência do nosso ruído, né, que ela tem uma variância de sigma, e a nossa matriz de identidade. Então, a propriedade, ela continua basicamente a mesma, né, de anteriormente, né. Agora, apesar dela ter mudado a expressão, substituir o beta pela matriz de correlação, ela continua sendo, né, a nossa estimativa e o nosso erro de estimativa, elas vão continuar sendo descorrelacionadas. Agora, dois usuários, novamente, né, se esses dois usuários, eles utilizam o mesmo piloto, eles vão ser correlacionados também, né, as estimativas de canal. E o erro médio quadrático, ele é o mínimo, mas ele é dado por esse traço dessa matriz, né? O traço que nem eu falei é a soma da diagonal principal, né? E essa matriz bem aqui, nossa matriz de C, que a gente chama matriz de erro de correlação, né? Ele é a matriz de correlação do nosso erro, né? Que é o nosso canal menos o nosso canal estimado. E ele é dado pela essa expressão, né? O nosso canal ela tem uma matriz de correlação R e o nosso canal estimado tem essa correlação. E é basicamente isso, né? No caso, o nosso reuso de pilotos causa com que as estimativas sejam correlacionadas e também que a qualidade da estimativa diminui, né? Já que aqui a gente tem a soma de todos os usuários que utilizam o mesmo piloto. Dito a nossa estimação principal, né? A nossa melhor estimativa, que diminui o erro médio quadrático, que seria a nossa... o mínimo mean square erro, né? Tem outras alternativas. A outra alternativa seria o nosso element-wise. Esse element-wise, ele é tipo uma simplificação da anterior. Ele não vai utilizar todos os elementos da matriz de correlação. Ele vai utilizar apenas os elementos da diagonal principal para fazer essa estimação. O que chega na mesma expressão de quando a gente está no cenário descorrelacionado, né? Porque no cenário descorrelacionado, a gente está utilizando apenas o beta, né? E na diagonal principal também vai ter apenas o beta. Então, esse element-wise, às vezes, ele está meio que ele está desconsiderando a correlação entre elementos de antenas diferentes para gerar cada um dos elementos desse vetor de canal. Né? Então, a gente está meio que desconsiderando que existe uma correlação. Então, esse element-wise, ele é mais ou menos isso, né? Ele simplifica, ele acaba diminuindo um pouco a complexidade computacional, mas ele faz essa simplificação, né? A gente está desconsiderando a correlação entre elementos de antena diferente. E ela já não vai ter, o erro já não vai estar minimizado, né? Já que ela vai estar desconsiderando esses valores, né? Mas ela ainda é uma boa estimativa, uma boa alternativa para quando a gente quer reduzir um pouco a complexidade computacional, né? Já que a gente não vai precisar mais fazer aquela inversa. Né? E outra mais simples ainda, ela só é utilizada quando a gente desconsidera, quando a gente não sabe o que tipo quais são, no caso, as estatísticas do nosso canal, né? Ou ele é desconhecido, ou ela não é confiável, né?
Nesse caso, quando a gente não sabe as estatísticas do nosso canal, que foi utilizada para fazer o estimador bayesiano, né? A gente pode utilizar uma estimação de canal mais simples, que são os mínimos quadrados, né? Esses mínimos quadrados, ela é simplesmente o nosso sinal recebido, né? Ele vai ser escalado diferente, né? Ele vai ser escalado apenas pela potência que eu utilizei para transmitir. Então, o nosso sinal recebido, bem que ele vai ser escalado por 1 sobre a potência de transmissão. E esse vai ser a minha estimativa utilizando esse least square, né, que é o mínimo do quadrado. E ele minimiza esse desvio quadrado, bem aqui. Ele vai ter um erro maior, o erro médio quadrático, né, vai ser maior, mas ele é capaz de minimizar esse desvio quadrado, bem aqui que ele chama, né? Mas não o erro médio quadrático entre o sinal recebido e a estimativa, né? Então, como é que a gente compara a performance desses diversos estimadores que a gente viu, né? Eu falei de 3, né? O MMSE, o EWMSE e o least square. O melhor de todos, né? Aqui, a gente está considerando a performance em relação ao erro médio quadrático normalizado, né? E o melhor de todos, como a gente falou, é aquele que vai minimizar o erro médio quadrático, que é justamente essa curva em vermelha, né? O MMSE. E os outros estimadores, que são o IWMSE, que considera apenas os elementos da diagonal principal, ele vai ter uma performance bem pior, mas... pode falar, André. Só para ressaltar, para eles não pensarem que isso sempre mudo, não tô te os ouvindo. melhores... Ah, não, tá ouvindo? Não, agora pode falar. Só para pensarem que esses são sempre os melhores... Ah, não, a gente está falando de estimadores, não é? Ah, tá certo, desculpa, eu ia te atrapalhar, achei que a gente estava falando de Bricoder. Tá certo. Desculpa, Dainara, meu perdão. Ah, não, sem problema. Pode conversar melhor quando a aula fica mais dinâmica, os alunos estão tão caladinhos. Então, é isso. No caso, o que tem o menor valor de erro é justamente aquele que minimiza o erro médio quadrático, que é a curva em vermelha, né? E ele também aqui está considerando a nossa matriz de correlação. Aqui a gente está considerando um cenário que a gente tem um Rayleigh-Feiley correlacionado. Nesse caso, a gente tem essa curva em vermelha, né? Já essa curva em preta é quando a gente está considerando apenas os elementos da diagonal principal. E esse também seria o erro caso a gente tivesse o Rayleigh-Feiley correlacionado, né? Descorrelacionado, né? Que utiliza apenas os elementos da matriz, que também vai ser 0, né? Os elementos fora da diagonal principal, no Rayleigh descorrelacionado. Então, a correlação nesse cenário, ela acaba que melhora, às vezes, a estimação, né? Então, caso a gente utilize uma estimativa que considere essa correlação, né? Caso a gente não considere, aí vai dar a mesma coisa, né? Vai dar essa curva em preta. Então, e a pior de todas foi essa least square, né? Essa em azul, que é quando a gente não utiliza estatística nenhuma, né? A gente não está utilizando nenhum conhecimento a prior, né? A gente chamou para fazer a estimativa bayesiana. Foi apenas escalar o sinal com a potência que eu transmiti. Então é isso, né? O nosso menor estimador é o MMSE, que ele utiliza todas as informações de correlação possível, o EWMSE, que utiliza apenas a diagonal principal, e o least square, que ele vai utilizar apenas, não utiliza nenhuma estimativa, né? Nenhuma estatística, no caso. E agora, em relação ao número de multiplicações complexas. Esse número de multiplicações complexas se refere à complexidade do nosso estimador, né? Quanto maior o número de multiplicações complexas, são quantas multiplicações a gente precisa realizar para fazer a estimação de canal, né? Então, quando a gente precisa fazer mais multiplicações, quer dizer que a gente vai ter vai ser mais complexo esse método de estimação, né? Então, tem algumas formas diferentes de avaliar a complexidade, e o Emil, ele prefere utilizar esse método, né? No caso, ele verifica, multiplicação de matriz, inversão de matriz, quantas multiplicações são necessárias para fazer essas operações. E ele soma todas essas multiplicações para determinar a complexidade, né? O melhor de todos, né, em termos de complexidade, seria o mais simples, né? O least square, apenas um escalonamento, né? Então, a gente está apenas escalando, só está tendo a complexidade aqui em relação ao número de antenas, porque a gente precisa fazer
de spread, né? Que é multiplicar pelo piloto, né? E o piloto, ele vai fazer esse produto interno, né? Ele vai ser... Então, a gente precisa vai ter essas multiplicações complexas no list square por causa disso, né? E o EWMSL, ele acaba tendo uma complexidade bem simples também, né? E o que tem a maior complexidade seria o MMSE, né? Que precisa fazer aquela inversão de matrizes e várias operações. Então, apesar de ser o que tem o melhor desempenho, ele vai vir ao custo de uma maior complexidade computacional. Eu acho que com isso termina a aula de hoje, eu vou parar de gravar.